Gente, nós vamos, obviamente, tratar agora com o Lorival Santana. Ei, saudade que eu tava de ver esse homem aqui. O Noticiário Nacional está nos estrangulando. O Lorival Santana vem pra cá pra, juntar tudo, né? Porque o cara, a grande graça do nosso decano, entre todas as coisas que ele faz, é essa capacidade de olhar tudo por cima e entender como as coisas se fecham, como o mundo, essas tendências, todas essas coisas, o que acontece lá fora, como impacta aqui, muitas vezes cria modelos. E é exatamente por isso, Louri, querido, feliz ano novo agora aqui no ar, que é inevitável fazer essa análise que está aqui na nossa tarde, né? Capitólio fazendo 2 anos da tentativa de invasão e o Brasil observando grupos violentos anti-eleição, presos, acampados na frente de quartéis, batendo em muro, clamando por golpe no Brasil, inconformados com o resultado da eleição. E grupos violentos que vão desde gente que atravessa meio país armada para tentar colocar uma bomba num caminhão-tanque, até gente que trata assim, como você vai ver agora, a imprensa que estava cobrindo o desmonte de um desses acampamentos em Belo Horizonte, que produz esse tipo de comportamento, Lorival Santana. Chute, pancada, ataque em bando a um dos pilares da democracia. Começa com uma mulher e termina com muitos homens, aos socos, aos chutes, aos empurrões, bandeirada sobre a imprensa. Lorival, o que o Capitólio tem a ensinar para o Brasil e para essas pessoas? Muito boa tarde. Boa tarde, um bom ano para você também e para todos que nos assistem. Bom, isso aqui, essas cenas que nós estamos vendo e as cenas que nós vimos no Capitólio são uma lição do que acontece quando falta a compreensão do que é a democracia, né? Porque, veja, é um milagre quase a gente conseguir conviver, né? Cada um de nós tem os seus desejos, as suas frustrações, as suas intenções. Então, para que todas essas pessoas possam conviver, isso é uma coisa que vem sendo construída desde que surgiu o Homo sapiens, é a coordenação entre as pessoas, né? Então, essa coordenação ela foi sendo aprimorada com o tempo, de maneira que a maioria das pessoas, a vontade delas, pudesse prevalecer sem esmagar a minoria também. É um arranjo bastante delicado, que requer, como eu sempre digo, um acordo de damas e cavalheiros, né? A democracia ela não é sustentada pelo exército, pela polícia, né? Pela força, pelo ódio. A democracia é uma questão de educação, de convívio, né? Então, a gente começou com aquele processo que vem lá de trás, é um processo antigo nos Estados Unidos, o Tea Party, que é um grupo fundamentalista republicano, abriu caminho para o surgimento do Donald Trump e as coisas foram se naturalizando, não aceitar. Ele já anunciou antes mesmo de começar a governar, no primeiro mandato, ele já disse que não aceitaria uma derrota. E aí foi naturalizando isso. É preciso tempo também para instalar um novo consenso, ou não é um consenso, mas uma nova normalidade, né? E aí as pessoas foram discutindo isso, ele foi derrotado na eleição, e aí eles tentaram reverter aquele resultado. O resultado disso para ele foi que ele foi diminuindo politicamente. Os trumpistas perderam eleições no meio de mandato, depois 2018, depois ele perdeu a eleição em 2020 e depois, agora em 2022, os trumpistas perderam ainda mais espaço. E exatamente por eles serem um grupo tão pequeno, eles estão agora, e fizeram ao longo desta semana, eles sequestraram o Partido Republicano, porque como o Partido Republicano teve uma vitória, uma margem muito pequena sobre o Partido Democrata na Câmara dos Deputados, muito menor do que a média histórica em eleições de meio de mandato para um partido de oposição, que sempre tem bastante vantagem, exatamente por causa de todo esse dano causado pelo Trump e pelo extremismo, eles tiveram uma vitória muito pequena. E com isso, o líder deles ficou refém de um pequeno grupo. Olha que ironia. Eles próprios produziram essa situação que o Kevin McCarthy viveu nos últimos dias, que ele precisava do voto de quase todos os republicanos. Eles entenderam isso e um pequeno grupo sequestrou a votação da presidência da Câmara. Essa situação está chegando agora, provavelmente, a um desfecho.
Kevin McCarthy hoje conseguiu puxar... Ô, Lorival, vamos falar um pouco dessa novela, né? Porque é bom quando outros países passam vergonha, que a gente não se sente só. Essa disputa pela presidência da Câmara tá bizarra. O cara conseguiu quebrar um recorde ali que não era batido quase o que há uma centena de anos, Lorival Santana. E agora ele, recorde de derrotas, entendeu? Porque no próprio partido tem os radicais que falam, não, tá pouco, você vai ter que fazer mais concessão. E ele tá lá, gramando. Em 1923 foram necessárias 9 votações. A gente já passou pela 13ª e o Kevin McCarthy não se elegeu. A única situação pior que essa foi antes da Guerra Civil Americana, em 1856, quando foram necessárias 133 votações. E é importante esse dado, porque a Guerra Civil Americana, antes havia várias facções, vários partidos, então era mais difícil chegar a um consenso. Pergunte ao nosso Congresso brasileiro. Agora, depois da Guerra Civil Americana, se instalou o quê? Um bipartidarismo. Então, o método é muito simples. A maioria elege o presidente da Câmara, a minoria elege o líder da oposição. Não foi isso que aconteceu nos últimos dias. E o mais curioso é que o que esses rebeldes acusam o Kevin McCarthy e o establishment republicano é de fazer acordos a portas fechadas, que beneficiam apenas um grupo. E o que eles fizeram nos últimos dias? Acordos a portas fechadas para beneficiar apenas o grupo deles. Eles são apenas 21 deputados no universo de 222 deputados republicanos e de 434 deputados de maneira geral. E eles fizeram muitos acordos de ontem para hoje que ninguém sabe, nem a maioria dos republicanos sabe o que o Kevin McCarthy prometeu para eles para demover 15 desses rebeldes para votar nele. Mesmo assim, ainda faltam 2. E é claro, você que acompanha a política tão bem há tanto tempo sabe que a última milha é a mais cara. Esses 2 votos vão custar muito caro ao Kevin McCarthy. Então, é isso que está causando agora muito receio nos próprios republicanos, não são só nos democratas ou nos cidadãos americanos. O que o Kevin McCarthy terá que ceder para um pequeno grupo que representa 10% da bancada republicana e menos de 5% da Câmara dos Deputados, vai governar, vai ser capaz de mandar na Câmara dos Deputados, que é super importante, que faz a supervisão de todo o governo americano, que vota o orçamento, né? E ele cedeu coisas do tipo, ele lidera o Super PAC, que é o grande comitê de arrecadação para as campanhas. Ele se comprometeu a não financiar campanhas nas primárias dos moderados, como ele fazia, que era o que atrapalhava muito os trumpistas. Ele entregou os comitês para esse pequeno grupo, ele entregou o comitê de regras de tramitação da Câmara para esse pequeno grupo. Ele entregou a forma de votar o orçamento para esse pequeno grupo, que terá que ser setorial. E mesmo assim, Daniela, até este momento, ele não conseguiu ainda se eleger presidente. Vamos ver, ele é um ultraconservador, ele pertence a esse grupo. Ele não é um moderado, um liberal, muito pelo contrário. Já foi anel, já foram os dedos, daqui a pouco ele tá entregando, né? Vendo aí as sandálias assim também, né? Porque nas mãos já foi tudo. Lorival, querido, obrigada, sempre. Um beijo para você.